firma o golpe e vai para cima. Não vai ser isso que vai me impedir de estar fazendo o trabalho. Bom não é, mas molda o nosso profissional. Eu precisava era de uma chance. Eu vim muito decepcionado dos antigos empregos, mas eu precisava de uma chance para mostrar para vocês que era viável e que eu podia fazer aquilo acontecer. E essa chance foi dada. A gente tem um valor que é a família nossa, né? A gente ser família, e vocês sempre fizeram questão disso, nos mostrar esse lado, de trazer a família nossa. Gratidão a todos. Estamos aqui para mais um podcast, contando histórias, vivendo lembranças e sonhando no futuro, né? Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, trabalha conosco há mais de 20 anos na empresa, nosso parceiro, um cara de valores e confiança invejáveis, né? Então, tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito proveitosa e muito boa aqui, né? Muito bem-vindo, Alaor Rossi, né? Gratidão pela sua disponibilidade, gratidão pela sua amizade e pela sua parceria nesses 20 anos conosco, né? Que a gente tenha um bate-papo bem proveitoso e as pessoas possam se inspirar no que a gente conversar aqui hoje. Deus quiser, obrigado a vocês pelo convite, me sinto muito honrado de estar presente e fazer parte desse seleto grupo que é a Juma Agro, em todos os sentidos, tanto profissionalmente quanto pessoal. São pessoas de alto gabarito, da prateleira de cima, e é o que me move dentro da Juma Agro, é isso aí. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar na Juma Agro há 21 anos atrás, tá? Peguei tudo no começo, onde, lógico, tudo tem uma dificuldade e etc. E eu levei isso como um grande desafio. Como eu sou movido a desafios, espero que eu esteja no caminho certo. E eu estou, tenho certeza, no caminho certo para estar evoluindo junto com a Juma Agro, né? Que é a minha segunda pele. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito boa, né, Laura? Porque você, como faz muito tempo, você pegou bem no comecinho nosso, né? Eu lembro até hoje que quando da nossa primeira conversa, né? E as coisas evoluíram, né? A empresa veio evoluindo, inclusive está evoluindo muito, né? E assim, a gente admira muito porque você é uma das pessoas que evoluem junto com a empresa. Então, assim, é nítido, a gente percebe o seu crescimento, sabe, o seu posicionamento, e do jeito que a empresa vai moldando, a gente vai evoluindo, nós também vamos nos evoluindo também, né? Você é um cara que não perde, não larga a corda, né? Então você gruda nela e vence, ó, não, vocês estão evoluindo, eu vou evoluir junto, né? E essa sua capacidade de ter a mente aberta, né? Nos ajuda muito, né? Porque você consegue absorver o que a gente precisa para evoluir e transmitir isso para frente. Então, vai ser muito bom, né? Fácil não é. Nunca é, né? Óbvio, né? É óbvio que a evolução a gente tem que estar constante, Sim. mas ela está sendo muito rápida, né? E para a geração minha, em relação à geração atual, é uma dificuldade muito grande, porque o pensamento, os atos, os valores são outros. E a gente não pode deixar de lidar com isso, se continuar com aquela visão míope de só o seu é o válido. Sim. Então, esse treinamento é constante. Eu tenho que ter na minha cabeça e etc. Aprendo muito com minhas filhas dentro disso, porque são outros tempos, né? A gente tem uma certa dificuldade, é lógico, mas procurando evoluir. E a evolução é tudo isso, né? Eu tenho uma gratidão imensa por vocês, mas principalmente pelo seu Júlio, porque desde o início ele sempre bateu
Na E- tecla você tem que estudar. E forte, hein? E forte. E bate. E bate, hein? E aí faz parte do crescimento. E essa parte do estudo eu levo até hoje à risca. Sim. Se você não estiver estudando, não estiver evoluindo, é ele que te ajuda a evolução normal, né, de todo ser humano. Se você parar, estagnar ali, acabou. E isso eu tenho uma grande gratidão, é um espelho imenso que eu vejo em cima dele. Legal, legal. E é isso mesmo, né? A gente fala que o mundo está mudando, né? As pessoas estão mudando, a geração nova está vindo, né? Nós que somos de uma geração um pouco mais, né, experiente, nós temos que adaptar. Nós temos que adaptar, nós temos que ver o que vem de bom, acrescentar no nosso dia a dia, e a gente só consegue fazer isso estudando, né? Não tem jeito, né? A Não gente tem tem jeito. que... É uma constante, né? E quando você fala do seu Júlio, né? É impressionante, né? Hoje eu estava lá no laboratório cedo com ele e ele estava no chat GPT, né? Interagindo com a inteligência artificial com 80 anos, né? E estava lá pegando ideias e botando as ideias dele e assim, a evolução é isso, né? Ele é a nossa inspiração, né? E Com que bom que ele é certeza. Que a bom que sua ele... também, né? Exatamente. Não, com certeza, você tem uma inspiração enorme. Respeitando as devidas proporções, isso aí é muito importante, porque você vê que a gente é privilegiado. A gente tem uma pessoa com 80 anos e com crescimento evoluindo a passos largos, Todo dia, né? todo santo dia, e como a gente sempre fala, né, tá anos-luz na nossa frente. Quando você Com acha, certeza. quando você acha que você falou, ah, ele fez isso, ele já está, você não sabe por quê, mas ele já está lá anos-luz. Sim, E isso é muito importante. que legal. E isso é gratificante, né, da gente estar. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, pô, você está tanto tempo, você não enjoa? Eu falei, não, todo dia. É óbvio que a gente tem dificuldades, Sim, todo mundo tem, sim, mas o grande prazer, a grande que evolui junto, é você estar crescendo junto com a empresa. Você vê essa evolução para quando eu entrei para o que é hoje, é muita diferença, não é pouca, é muita. Conta para nós um pouquinho, então, como é que foi lá quando você entrou? Que você, o que você lembra do seu primeiro dia? Como que era, né? Bom, quando eu comecei, eu tive um desafio imenso, que era provar para a própria diretoria que a região onde eu iria atuar era viável para a Juma Agro. Tá. Então, eu tive que fazer um levantamento em 3 meses da regional praticamente toda, o que é, quais culturas, que épocas, quais produtos, concorrência, distâncias e o que era válido para a gente. E graças a Deus eu tive esse privilégio, porque eu aprendi muito com isso. E para aprender isso não foi fácil, era muita dificuldade para mim, como também era para a empresa. Sim, A empresa não tinha o capital que hoje ela tem para poder investir dentro disso. E isso a gente teve que se transformar. Tá? A gente teve que, como eu digo, a gente tem que ser um severino, né? Então eu era o representante, eu era o assistente técnico, eu era da pesquisa, eu era o chapa, eu era o diretor, eu era finança, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente não tinha disponível isso na mão. E isso eu agradeço. Por quê? Porque o pouco que eu ainda sei, mas dentro disso, eu aprendi com tudo isso aí. Eu não tive de mão dada. Ah, não, o marketing vai fazer isso. É óbvio que a gente conversava por telefone, mas muitas coisas eram instintivas, né? se vira aí, né? Se vira que nos não tem como 30. fazer. Se vira nos 30, você vai ter que ver. Você não tem o marketing, ou você não tem isso ou aquilo, você tem que fazer tudo. Sim, E isso foi muito gratificante, que é o que eu acho. Eu acho não, tenho certeza, que a hora que eu estou repassando para a minha equipe é porque eu vivenciei aquilo. Eu não tenho uma dúvida, será que vai dar certo? Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Guardando as devidas proporções, mas eu tenho certeza, pelo menos o caminho já me mostra aquilo. sim. Eu não vou ficar pensando para onde que eu tenho que começar. E isso é muito importante, foi muito gratificante. Dentro disso, eu lembro como se fosse hoje
A minha primeira grande venda relevante que eu vibro foi de aminosan. Tá. Foram 10 mil litros que foram vendidos para um grande parceiro nosso, que é a Agrícola Verma, tá? E foi vendido para batata, Tá. onde ninguém conhecia a Juma Agro. Quando eu peguei a regional, não tinha vivência. E outra, a dificuldade ainda era maior porque pouco se falava ou quase nada sobre aminoácido. Sim. Você imagina há 21 anos atrás, você está falando sobre aminoácido, o máximo que você estava vendendo e aplicando era um manganês, era um calciboro, era algo nesse sentido. Então, essa dificuldade sempre me moveu, porque eu não parava no primeiro não. E não paro, né? Dentro disso aí. Então, isso me evoluiu muito. Tanto que eu lembro o volume que foi vendido. E isso foi muito importante para a Juma, para mostrar também que a gente estava no caminho certo. Sim. Que tudo aquilo que eu levantei tinha fundamento. O pessoal que não sabe, né? Quando o Alaor, quando você começou a trabalhar com a gente atuava São Paulo e Triângulo Mineiro, né? Isso, aí não tinha um conhecimento do Distrito Federal. Não conhecia aquela área, né? E o Alaor você veio para apresentar para a gente esse projeto, né? De expansão de área, né? Então, você abriu uma área completamente nova e inexplorada, né? Que a gente Sim. não ia. Pegava Cristalina, Formosa, Paracatu, Unai, a região de Goiânia, né? A região ali que a gente chama de Estrada de Ferro, indo até quase na divisa com Tocantins, Tá. abrangendo bastante área. Pega o noroeste de Minas, então, onde tinha pouco trabalho. Tinha dificuldade, é óbvio, mas é muito prazeroso você ver que o seu trabalho auxiliou e ajudou a empresa a crescer. E não só a empresa a crescer, a nossa tecnologia ajudou aos produtores prosperarem dentro dessa região. E isso é gratificante. Para que a gente vê um mercado de aminoácido hoje, né? Que a gente batalhou tanto para mostrar para o agricultor que Sim. traria aumento de produtividade, traria lucratividade para ele, né? E hoje, depois de 21 anos, aminoácido é regra, né? É Sim, lei, né? é lei. É lei o uso de aminoácido dentro da lavoura, buscando incremento de produtividade, né? E que orgulha ainda mais a gente, porque a gente começou com aminosan e a gente está com aminosan até hoje, né? Há mais de 37 anos ainda performando e sendo considerado assim nos trabalhos de pesquisa, nos campos, tudo como o melhor produto à base de aminoácido do Brasil, né? Tanto é que nós estamos exportando o aminosan para os Estados Unidos, né? É gratificante demais a gente ter esse tipo de trabalho, ter esse resultado do que a gente começou há 21 anos atrás. É muito gratificante, tanto que eu não tinha um nome, né? Não era Alaor, era Alaorzan, que era a mistura de Alaor com aminosan. Eu também fui o Júlio Ozan. Hoje eu sou o K-Map Guy. K-Map Guy, tá? E isso é muito gratificante. Então, tanto que as minhas filhas não me veem em outra empresa. Elas falam, Juma, aquilo ali ficou, pai, mas é sua? Não. Eu falei, quem dera. Se fosse só 5%, eu estava muito satisfeito. Mas isso é muito gratificante. Que legal. Tanto que a gente está até hoje e pretendo ficar até a minha aposentadoria depois. Não tem esse pensamento de sair. Com certeza. Nós também não, né? Ô, Alaor, e assim, o pessoal às vezes vê, né, 21 anos com a gente, né, 21 anos trabalhando na mesma empresa, né? E a maioria das pessoas acha que foi sempre fácil, né? Nossa Então, Senhora. assim, você lembra de um momento que foi desafiador, assim, tipo, que você... Desafiador mesmo, tipo assim, nossa, agora a vaca foi pro brejo. Agora ajudou. Só um? Podemos ficar o dia inteiro O dia aqui? inteiro. Opa! E um desses desafios que eu lembro foi quando eu fui conhecer a abrir o Tocantins. Tá. Eu tinha a missão de abrir o Tocantins, fui para Gurupi,
Até Gurupi, tudo bem, é uma cidade grande, um calor imenso. E, e eu fui na Lagoa da Confusão, conheci a Lagoa da Confusão, para poder abrir, que é um grande polo de arroz e sementeiro, né, de soja em outras épocas. Mas eu indo para lá, eu fui, na época era um golzinho, né, que tinha passado na mão de outros vendedores, então eu não tinha ar-condicionado, aquele calor infernal, e eu pensando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aquela poeira na cara, que se você fechasse, você achava que tinha mais poeira dentro do carro do que do lado de fora. Se você abria, você morria por conta da poeira e por conta do calor. Mas essa abertura, e aí ensina, molda a gente, né? Sim. A os desafios. Se for parar nessa primeira incômodo que tinha lá, era muito difícil. Tá. Ainda mais que era para abrir a área 100%, eu não tinha nada. Então eu, igual eu comentei, eu era o representante, eu era o gerente, eu era o AT, a pesquisa e tudo. E isso gera um desafio, uma grande incógnita. Pô, será que eu estou certo? Será que eu estou no rumo certo? Eu estou fazendo o trabalho certo? Será que eu vou dar conta, tá, dentro disso? Será que eu vou conseguir receber? Porque uma coisa que eu sempre tinha em cabeça é o quê? Não adianta só vender. Se eu não receber, não adianta. Essa venda não foi. Sim. Não teve venda, eu não tive o recebimento. Tanto para mim quanto para a indústria. E aí isso gera muita dificuldade. E é interessante que o bom da gente ouvir isso, né? Porque mostra a resiliência, né? Mostra a força de vontade, né? Porque a gente sempre fala, né? Não só para empreender, mas para trabalhar em qualquer área, né? Você sempre vai encontrar muita barreira, você sempre vai encontrar muito desafio. A diferença de quem tem sucesso para quem não tem é o quanto que você aguenta de pancada. Sim. É o quanto que você levanta de novo depois de cair no chão e segue em frente, né? Tanto é que depois de toda essa dificuldade, hoje a sua área do Tocantins e para cima do Tocantins, né, é uma área que tem uma representatividade enorme, Imenso. né? Mas tudo isso por quê? Porque você não desistiu, né? Porque você podia muito bem ter desistido, né? Podia, Tá muito não. quente, eu não aguento andar nesse carro aqui, o ar-condicionado não funciona, vou falar pro Fábio Júlio largar a mão desse negócio. Sim, com certeza. Se não Passou isso tem pela essa... sua cabeça. Ou Não só uma não vez. foi uma vez, não. Eu te Sim, garanto que não foi uma vez só, não. sim, E aí, depois disso tudo, e aí você começa a sair do seu conforto, né? Porque sim. é muito bom você estar em casa, ou estar num hotel bonitinho, ou tá tudo gostosinho, você tá ali. Mas a partir do momento que você vai enfrentando, pô, tem cada hotel ou cada pousada que você ia dormir que você fala, meu Deus, eu não preciso disso. E aí você firma o golpe e vai Sim, para cima. Não vai ser isso que vai me impedir de estar fazendo o trabalho. Bom, bom não é, mas molda o nosso profissional vendo as dificuldades. E sim. aí é o que eu comento com os meninos, começando que aí o pessoal fala os seus filhos e netos, né, dentro do meio profissional, que que eu vejo hoje como um dos principais, que é o quê? Não pular etapas. Sim. Não adianta você querer começar como estagiário e daqui a 5 meses você quer ser o CEO da empresa. Ah, só porque você não quer? Não, não é porque. Você está pulando etapas, porque daqui a pouco, lá na frente, vai te cobrar. Quem que vai te cobrar? O seu chefe, o seu gerente? Não. A vida vai te A cobrar e vida. vai te cobrar muito. E não vai ser alisando. Você vai ver muitas vezes, você vai andar 5, 7, 10 passos para trás porque você resolveu pular essa etapa. Sim. Ah, não, está me pagando muito mais. Ah, isso quer dizer que você não pode ter essa capacidade de subir de cargo mais rápido? Não, não é isso. Só que se você tem que passar por essa etapa. Se ela vai ser 2 anos, 3 anos, 5, 10, só vai depender de você. Sim. Mas sem essa parte, eu vejo que o meio profissional não vai, não adianta, não adianta.
E não é só o profissional, não. O pessoal também, né? Também. Não tem jeito de você casar com alguém que você não conhece, né? Você tem que Com certeza. paquerar, namorar, noivar, casar. Não tem como você falar, isso aí eu não sabia. Ah, não. E ainda diz que só vai conhecer mesmo quando você para. Olha, mas é muito isso mesmo, né? Assim, ó, na zona de conforto não existe crescimento, né? Nenhum. Se você é um cara que está indo bem, mas você para na sua zona de conforto, né? Você fica na média, você para de crescer, né? E a gente fala assim, ó, quem fica na média, né? Infelizmente não é pejorativo, mas é medíocre, né? Sim. Então, assim, ó, para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Senão o mercado vem e te engole. Te engole. Te Então, engole. você tem que estar incomodado, você tem que estar incomodado com aquele cliente que não quer te comprar, você tem que estar incomodado com a área nova, com o produtor que não te recebe, você tem que montar estratégia, você tem que sair do caminho da vaca e da zona de conforto. É. Né? Senão, não tem. Se não sair do caminho da Vai ser uma paca... pessoa média. Exatamente. E é aí que me move mais ainda, que é desafiador. Toda safra é desafiadora. Sim. Como a gente pega uma safra que, pelo menos para mim, nesses moldes que estão agora, eu nunca peguei. Sim. Eu nunca peguei. Sim. Você pode falar que às vezes o seu distribuidor está com dificuldade, ou o produtor no campo está com dificuldade, mas isso tudo ao mesmo tempo, e com outras adversidades que vêm do mundo, ao mesmo tempo assim, não. E é daí que vem a grande esperança que dá as ideias, os Sim. insights, é aí que vem tudo. Nos tira da zona de conforto. Com E certeza. do caminho da vaca, né? E não só nós, né? Exatamente. Nós, os produtores, Exatamente. tira todo mundo da zona de conforto. Opa! Né? E aí que você começa. É o seu assistente técnico que vem com a ideia nova, que ele está observando, que ele é a comissão de frente. Pô, Laú, por que a gente não faz por esse lado ou conhece por esse lado? A gente está sempre aprendendo. Não pode estar com a visão míope, porque senão o mercado vem e te engole. Sim. E vai te cobrar caro. Muito caro, Muito né? caro. Muito caro. Legal. Eu falo que em momento de crise é o momento que a gente cresce. Sim. É o momento que a gente cresce porque todo mundo tem duas opções, né? Quando acontece alguma coisa ruim, né? A primeira é reclamar. Sim. E essa é a opção que não te leva a lugar nenhum. Né? E a segunda é, não tem o que eu fazer. Então, não tem o que eu fazer. Então, vamos parar de reclamar e vamos achar alguma solução. Tipo, não tem como eu resolver a crise. Não Sim, tem. não tem. Não tem como você resolver. Então, mas o que você pode fazer para amenizar, para melhorar, para aumentar? Quem escolhe... Geralmente, quando tem uma crise forte, quem escolhe o caminho de reclamar vai sucumbir. Né? Sim. E quem escolhe o caminho de fazer diferente, tentar alguma coisa nova, é quem sai mais forte. Né? Com certeza. Então, acho que é esse que é o... É uma das grandes mudanças, porque é muito mais fácil a gente reclamar e falar, está com crise e se recolher. Sim. Não tem como te entregar o número, eu não tenho como fazer isso ou fazer aquilo. Isso aí é muito mais confortante, é gostosinho. E a desculpa está pronta, Está né? pronta, né? Você já está... é fácil você criar uma solução? Não. Mas se nós observarmos dentro desses 21 anos, 22 que eu estou na empresa, em todas as grandes dificuldades foi onde a área mais cresceu e explodiu. Por quê? A gente partiu para um mercado que a gente não participava ou não via. E isso aí que está a grande diferença. Isso aí é mérito só seu? Não. Foi mérito de todo mundo, desde a diretoria ao chão de fábrica. Sim. E aí a gente tem que estar sabendo escutar, aprender com isso, para ter a vivência. Através de uma, vai juntando outra e é gratificante. Se você achar que você é a solução sozinho, não tem nada sem trabalho em equipe. É importantíssimo o trabalho em equipe e, principalmente, acreditar e fazer. Só acreditar também não vai também te dar nada de graça. Se você não botar em prática aquilo, não adianta. E isso aí faz parte da evolução. Sim, sim. Você é perfeito? Não, não sou perfeito. Tive grandes dificuldades, mas cabe, igual você comentou, a gente sucumbir
ou partir para cima. Eu prefiro partir para cima. Sim. Falando em trabalho em equipe, né? Você é um cara que eu admiro muito, né? A capacidade que você tem de montar uma equipe. Se a gente pegar a sua equipe, né? Hoje a empresa evoluiu, nós temos a análise de perfil, tudo, mas há 5 anos atrás a gente não tinha isso, né? E assim, você veio montando a sua equipe no seu feeling, tá? Na sua Sim. experiência, tudo. E você montou um time espetacular, tá? De campeões. Tá? O que te inspira, Laurizão? O que você procura quando você vai chamar uma pessoa para integrar o seu time? Tá? Que você sabe que essa pessoa vai te trazer uma performance, entendeu? Vai ser um liderado que você vai poder confiar nele, que ele vai atuar na onde você precisa, você indica. O que te ilumina? O que te acende? A primeira coisa é a pessoa querer aprender e crescer. Principalmente é o que a gente fala vulgarmente, né? Ter sangue nos olhos. Ah, mas só isso vai te dar isso? Não, mas já é um grande caminho. Tá. Esse caminho de que você querer aprender, você vai em qualquer lugar. Você tem que querer. Isso aí, para mim, é 80% de um profissional. Por quê? Se você não sabe, você busca aprender, estuda e etc. Se você tem força de vontade, você não vai abandonar no primeiro tombo. Essa resiliência, você vai focada. Você vai falar, mas são todos com as mesmas características? Não. Mas a característica principal que eu vejo é querer crescer e esse sangue nos olhos. Ah, são todos que têm isso? Não, não são todos, mas eu procuro muito isso aí. Esse sangue do... Eu vejo muito na sua equipe, quando você, no histórico deles, né? Muitas pessoas que você pegou em situações difíceis, né? Na vida, né? E essas pessoas hoje estão bem de vida, evoluíram, cresceram, criaram famílias, né? Sim. Levaram famílias embora para morar com eles, onde a empresa levou eles. É muito, muito gratificante isso, né, Laura? O que Com você sente na certeza. hora que você vê um negócio desse? Ah, isso não tem nada que pague. Não tem nada, é o que eu comento às pessoas. Não, eu te devo. Não, você não me deve nada. Você deve a você. Quem fez tudo isso aí foi você, não fui eu. E aí você vê a felicidade e o agradecimento disso. É óbvio que a gente se sente lisonjeado, se sente orgulhoso. Mas se ele não tivesse aquela força de vontade lá no início, Você só deu a chance, né? exatamente. Você só deu a chance e É o que você orientou. vê, que a pessoa ela só está precisando de uma chance. Essa é o que eu vejo e que é a grande diferença. Ela está precisando da primeira chance. O resto, eu precisava era de uma chance. Eu vim muito decepcionado dos antigos empregos, mas eu precisava de uma chance para mostrar para vocês que era viável e que eu podia fazer aquilo acontecer. E essa chance foi dada. É óbvio que não é de uma hora para outra, mas a gente mostra o caminho, essa força, a perseverança, você está dentro enganjado com isso e com outro. E eu valorizo muito o ser humano. Até que me prove o contrário, eu acredito, eu sou ele 100%. Eu sou ele 100%. Precisando, eu estou ali, independente se é profissional ou pessoal. Isso aí, apesar de eu ter a cara fechada, meio carrancuda, mas o outro lado de paizão, de querer acolher, porque eu sei tudo que aquilo ali. Tem gente que veio trabalhar com nós, nunca tinha saído de casa. Fez a faculdade, era todo dia, era almoço e janta, ou quando muito a janta ele estava lá dentro e na caminha dele, tudo bonitinho, roupa e etc. E o desafio fez o quê? Moveu ele. Tá. E isso é muito bom. Você vê a força de vontade. Não, tem parceiros nossos, que são os nossos representantes, supervisores, que começaram como estagiário voluntário, não é nem... E hoje ele está muito bem, graças a Deus. Ou seja, ele só queria uma oportunidade
uma chance de estar mostrando o seu trabalho. E isso é gratificante, não tem nada que pague. Legal, muito legal. E o reconhecimento, né? E eles, a mesmo propósito, têm um reconhecimento àquilo que a empresa propôs. Tá? Não é o Alaú. A empresa propôs isso e soube reconhecer essa grande diferença. E isso é muito bom, você ser valorizado, né? Por todo, cada crescimento, a parte também, a cada pancada que você leva, e não, a gente não deixar ele esmorecer dentro daquilo, levantar, não, vamos embora para cima, porque faz parte do crescimento. Sim. E isso é muito gratificante. E isso me deixa muito honrado. É por isso que eu trago muita equipe dentro disso. Muito do meu jeitão particular de não aceitar a derrota por si só. Você não vai me ver. É óbvio que tem horas que abala a gente, você vai ver um pouco mais, mas dia seguinte já é outro e a gente tem que estar se movendo. Sim. Isso é importante, né? Com certeza. Não é o tanto que você. É a velocidade que você levanta depois que toma um tombo, Opa, né? exatamente. Porque tombo nós vamos tomar todo dia. Todo dia, exatamente. Agora, a Resta velocidade saber que se levanta- você quer levantar ou você quer ficar ali se martirizando, se fazendo de vítima. Sim. E a partir do momento que você esquece esse lado de se fazer de vítima, meu amigão, ninguém segura você. Ninguém. Sim. Ninguém. E eu tiro por mim mesmo. Antes eu tinha não que eu me fazesse de vítima, mas mas aconteceu comigo, só acontece comigo, e etc. A partir do momento que vocês ensinaram, me mostraram esse outro lado, isso eu devo muito a vocês. Falar, não acontece só com você. O crescimento, tudo vem através disso. E vem para ver. A gente apanhou muito para crescer, tomamos muito não, tomamos alguns calotes, infelizmente, que nos ensinou a duras penas, mas nos ensinou. E não só os desafios pessoais, né, Laura? Os desafios Não. profissionais. Então, Os desafios, não só os profissionais, os pessoais também, né? Também. Porque às vezes a vida bate na gente no jeito que a gente não espera, né? Doída. Doída, né? Você teve situações aqui dentro de quando você fraturou o joelho, né? Teve que praticamente aprender a andar de novo, né? Sim, aprendi a andar de novo. Foi um processo de mais de ano, né, Laura? De Com anos, certeza. né? Anos. Para conseguir estar de novo em forma 100%, né? Com certeza. E mesmo assim, nunca nem sequer amoleceu, né? Eu vejo o Fábio, eu vejo no Alaor, a gente tem a nossa carta de valores, que a gente segue tudo, mas o Alaor tem um valor com ele, que ele não participa da carta, tá? Mas é muito forte no Alaor, que chama-se confiança. Tá? Eu enxergo o Alaor como uma pessoa que tem uma confiança, tá? No time, na família, em nós, Sim. na empresa, né? E isso aí, Alaor, essa confiança que você tem nas pessoas, né? Que a partir do momento que quebram também, você abandona, tá? Você não aceita que sua confiança, o depósito de confiança que você fez na pessoa seja quebrado. Isso é muito bom, porque, né, ter uma confiança uma vez quebrada nunca mais remenda, né? E esse valor é muito grande nele. Sim. Né? E quem tem o valor confiança no coração, né, confia em Deus. Sim. E eu sei que o Alaor é uma pessoa extremamente devota e confia muito em Deus. Eu tenho certeza, Alaor, que nessa sua jornada de percalços, de quebrar joelho, de ter que aprender de novo, né, a confiança que você tem em Deus, a confiança que está enraizada em você, te ajuda muito, te ajudou muito a superar tudo isso. Com certeza. Né? Isso faz parte de tudo. Mas, novamente, eu volto a falar. Essa confiança, eu já tinha, mas ela me aflorou mais ainda com o quê? Trabalhando com vocês. Eu não estou floreando isso. Por quê? Porque o japonês tem uma característica que a confiança é um alto valor. E a partir do momento
que não confia, acabou. Todos têm, mas a confiança, esse valor para os japoneses, eu vejo que é inegociável. Quanto para mim também é inegociável. E aí se torna recíproco, né? Sim, Porque a com partir certeza. do momento que você confia em mim, eu também confio Ou em você você. falou, Né? acabou, eu não tenho o que discutir. Sim. Ou será que é isso? Não, não é isso. A confiança é tudo. Tanto que o grande crescimento meu, que eu considero dentro da Juma, foi a partir do momento que eu me tornei CLT. Muita gente vai falar, pô, mas o cara é pessoa jurídica, se ele tivesse hoje, ele estava ganhando muito mais do que ele ganha. Mas a partir do momento que eu tive confiança, porque eu penei muito no início da minha carreira, eu tinha que vender o almoço para comprar a janta. E aí vem a confiança. Pô, eu tenho a confiança de estar recebendo isso. Isso quer dizer que você não vai precisar trabalhar? Não, não é. Você tem a confiança da empresa e que eu levanto essa bandeira. Nunca recebi um salário atrasado. Aliás, pelo contrário, eu sempre recebi antecipado. E isso nos confia a fazer tudo, tudo, porque você mostra que a empresa está 100% com você, independente se é o fulano ou o beltrano, mas a empresa acredita em você. E aí é recíproco, a confiança é 100%. Com certeza, a minha mudança veio muito através Esse disso. valor é muito enraizado em você. A gente percebe, assim, é nítido. É. Tá? O poder da confiança na sua vida. Né? Sim, com certeza. Agradeço. Ô, Lorzão, e você entrou na Juma como RTV, né? Então você era um vendedor, né? Você foi por muito tempo. Quanto tempo você ficou como um vendedor? Só para a gente contextualizar aqui, né? 9 anos. 9 anos, né? Então, já que nós estamos falando de inspirar as pessoas, de crescimento, né? Como é que foi fazer a transição de vendedor para ser gerente? Né? E eu te pergunto isso porque eu sei o quanto que doeu para você passar o seu melhor cliente pro Filipão. Eu sei o tanto que foi difícil. Então, assim, Pensa num cara ciumento. ciumento. Não, esse cliente é meu. Eu Eu não vou passar pro meu. Ele vai estragar meu cliente. Conta um pouco para nós como é que foi essa transição. Essa transição é muito difícil, porque você é 100% vendedor. Sim. Não que eu deixei de ser vendedor, mas a partir do momento que você é representante, a gente inspira, acorda, venda 100%. E o medo de você estar passando o seu cliente e aquele que vai assumir, fazer uma grande besteira e te colocar a empresa ou tudo que você fez Em risco. em risco. Né? Porque para você estar levantando, você vai ter que trabalhar anos e anos. E para te jogar para baixo, dependendo, basta a primeira besteira que você ou o seu representante faça e acabar. Sim, sim. E isso eu tinha muita dificuldade. A partir do momento que eu aprendi a delegar função, delegar capacidade para cada um, esse ciúmes acabou. Confiar, né? A confiança. Que Você tem que delegar e confiar. É. Porque se você delegar e não confiar, você vai estar sempre ali atrás dele. E a partir do momento que a minha área é muito grande, eu não posso dar o privilégio de eu estar lá em cima, em Dom Eliseu, no Pará, e querer saber como que está o meu representante, se ele está vendendo ou não, se ele foi trabalhar ou não, no sul do Goiás. Sim. E isso é muita dificuldade para eu estar aprendendo a assimilar isso. Mas a partir do momento que a gente aprendeu a delegar e confiar, acabou. Aí é o que nos move, é a grande charada que matou. Você falando de vendedores, é justamente isso.
Se você não confia, você não tem a capacidade de deixar ele aflorar, não deixar ele mostrar a capacidade dele, coisas novas, pensamentos novos que ele tem e que você não tem, mas ajudou a fortalecer a empresa e a crescer num todo. Sim. Quantas e quantas vezes você falava que isso não vai dar certo, eu já fiz. Mas você, ainda bem que você deixou a pessoa fazer. Qual que é a sensação que você sente, né? Que orgulho. Manda um recado para esse povo aí, o que você sente deles? Um orgulho imenso, que não responde em palavras, e que o seu profissionalismo e a pessoa em si valeu a pena você fazer todo aquele esforço, toda a capacidade de você movimentar. São pessoas distintas uma das outras. Nenhum vendedor desse é igual ao outro. A partir do momento que você absorve isso, não querer tratar todos como iguais, é a grande diferença. Cada um tem a sua capacidade, uns com as características mais acirradas ao meu perfil, outros não. Porque se eu fosse pegar todo mundo do meu perfil, eu só ia fazer aquilo. Eu ia centralizar tudo naquilo e a grande chance de não ocorrer essa evolução era imensa. Sim. Podia ter? Podia, mas eu acredito que era bem menor. Mas essa sensação, esse orgulho de, junto com a empresa, fazer essa teia que você vai criando e modificando em cima de tudo, e estão todos com você, com os mesmos valores, a mesma carta, e isso é muito importante. Muito, muito. Tanto que eu sei, até hoje, que o quê? A gente tem um valor que é a família nossa, né? A gente ser família. E uma coisa que eu sinto muito falta é desse valor junto com as nossas famílias estarem presentes. E vocês sempre fizeram questão disso, nos mostrar esse lado, de trazer a família nossa. A minha família é sua e a sua família é minha. E isso aí não tem nada que mude para nós. De você trazendo o fator humano, tá? Hoje em dia a gente só pensa em business, mas o fator humano é uma coisa excepcional. É muito importante. É o que nos dá segurança, é o que nos... você ter essa sensação de, pô, eu sou acolhido. Eu não sou mais um, eu não sou um alfinete dentro daquilo, né? um número, aquilo ali. É óbvio que isso aí, sem isso, a empresa não existe. Mas é muito mais do que isso. É o que norteia você ir para uma empresa ou não. E não é só dinheiro. Graças a Deus que não é só dinheiro. É bom? É, mas não é só dinheiro que movimenta. A partir do momento que todos têm mais ou menos noção dentro disso aí e estão dentro do seu grupo, está fechado. Ele prefere muito mais estar com a família dele, estar levando a gente para dentro da casa dele, do que ir para qualquer lugar, ou um bar, ou um shopping, o que é que seja. Ele quer dividir a família dele com toda a equipe. E isso é importante. Muito importante. Legal. Eu acho que é o mesmo sentimento que a gente tem, né? Sim. Do orgulho de estar vendo as pessoas, de conseguir desenvolver as pessoas e ver as pessoas crescerem, né? E eu sempre falo que nem você falou assim, não é só business. Não. O principal do business são as pessoas. É isso. Né? E quando qualquer pessoa pergunta para mim, né? Do diferencial, do que a nossa empresa tem de diferente das outras, são as pessoas. Sim, começar com lá do certeza. seu Júlio, Opa! sabe assim? Mas não é só ele, né? A começar do seu Júlio e até, sabe assim, em todos os níveis. Porque, assim, produto todo mundo faz, sabe? Investimento todo mundo tem, né? Dinheiro vem de qualquer lugar. Agora, ter as pessoas certas que vão trazer qualidade de vida, que vão trazer prosperidade para as outras pessoas que estão junto com elas, seja a pessoa que está trabalhando com a gente, ou seja cliente, ou seja um fornecedor, ou seja quem for,
Aí que tá a diferença. Fazer parte dessa engrenagem Isso. é muito importante. Show. Ajudar quem a gente às vezes nem conhece ou está lá na ponta. Esse é o. Ajudar as pessoas a prosperarem sem esperar nada, ou um agradecimento ou não, isso é importante. Sim. Isso aí o mundo retorna para gente. Fazer o bem Opa, sem sem esperar, esperar nada em troca. com Esse é o certeza. grande segredo. É sempre tal. Fala um pouco da sua linda família para nós. Bom, Sem chorar, tá? bom, Para nós eu sou da importância deles na sua vida, da sua esposa, é o das meu suas grande filhas, alicerce, sim, né? conta pra É nós. o que segura as pontas, deixa eu viajar e passar 15, 20 dias, eu sei que as minhas meninas estão lá da melhor forma possível. E isso nos dá segurança. E nos dá segurança até porque ela também trabalha. Tá? Aline. A Aline a minha esposa Aline, ela é fisioterapeuta. Eu tenho 2 filhas, tá? Lindas, que ainda bem que não puxaram pro pra pai. mãe, né? Uma com 14 anos, que é a Maitê, e outra com 11 anos, que é a Helena. Deus me privilegiou em ter 2 mulheres de filhas, mais a esposa, e ainda para completar, até o cachorro é fêmea e ainda não pode esquecer da sogra A sogra. e da mãe. Aí Tá tudo bem. Isso aí. é só mulheres, né? Ou seja, né, vocês imaginam o tanto que eu sofro. Eu falo que eu vou direto pro céu. Você ou elas? É. A gente não sabe. Depende do ponto de vista, né? Mas é muito importante. É importante isso, o quanto elas vibram com as nossas vitórias, o tanto que elas também sofrem com as nossas derrotas ou com o nosso nervosismo. A gente às vezes sai feliz e volta truncado, com etc. E quem normalmente, infelizmente, a gente repassa essa frustração é para quem a gente mais ama. Sim. Muitas vezes não porque a gente quer, mas devido ao que está ocorrendo. E cai sobre elas o que não era e não é para acontecer. Tá? Mas nós, como somos humanos, etc., elas já sabem, no dia que eu chego em casa com determinada característica, elas já sabem, ó, não vai deixar ele, deixa ele para o quarto, tomar o banho dele, fazer o que quiser, aí ele vai lá para o computador e etc. Aí depois que vem. Sim. Mas é muito importante a minha família. Até isso faz parte da união, né? Opa, Até com saber certeza. quando a gente tá. Né? Porque Com quem certeza. nunca, né? Ou quem nunca? Quem E nunca aí, chegou em casa soltando fogo pela. pela dentro. E isso é importante. E quando você tem 3 mulheres em casa, aí já muda a conversa, né? Muitas vezes elas falam, pô, você chegou carrancudo e etc. É um determinado... Infelizmente, a gente repassa para a família. Por mais que você não brigue, mas o dia a dia, o estresse, que é o estilo da nossa vida, repassa isso aí. Mas elas te dão apoio, né? Eu acho que esse Opa, que é o com negócio. certeza, é o mais Acho que importante. esse que é o. É a de querer estar presente sempre com você, dela estar, o orgulho delas sentirem que o pai dela está ali, o esposo dela está ali, delas viverem esse meio por poucas etapas, né? Que seria uma festa ou uma exposição ou um congresso, etc., que elas possam estar presentes, mas de ter esse orgulho. Eu sou filho do fulano de tal. E elas são Juma Agro, né? Não. As meninas Oh, são desde Juma Agro. Lá na Agro Brasília, elas vão tudo uniformizadas de Juma Agro, não precisa nem contratar recepcionista mais. Pronto. A partir de agora, dos 14, que eu não vou deixar mais ir, né? Por várias razões, né? Já tá. Deixa de ser ciumento. Opa, não. Você é um pai muito ciumento? Você é um pai muito bravo com isso aí? De certa forma, sim, mas essa parte dos ciúmes eu tenho.
Mas a mãe ali é muito mais ciumenta que eu. Muito mais ciumenta. Eu sou um cara mais carrancudo, mais reservado dentro disso. É óbvio que A eu mãe é mais amo. braba. A Aline, não, a mãe pegou, meu filho. Ali não tem. Como elas dizem, né? A minha avó é linha bamba, meu pai é linha mediana e minha mãe é linha esticada. E aí é o que elas fazem, né? Vem papaizinho, não sei o que, aí você já pode saber que é o que ganha. Elas são muito mais ciumentas do que eu com elas, e elas comigo são muito mais ciumentas. E como? Quem que é essa? Por que você está aí? Até que hora que você vai? Que hora que você vem embora? E aí você fala, é a mãe? Não, é elas. É fiscalização tripla. Ou triplação. E o delas é bem pior. Bem pior. Você olha para o lado, papai, o que você perdeu ali do lado? E aí vai. Mas é gostoso ver isso, né? É gostoso. Assim, os meus também são mais ou menos da idade das suas filhas. O Felipe tem 14 e a Isa tá com 9. Mas é gostoso de ver as fases, de ver crescendo, né? Agora, na idade de 14, é um pouco mais complicado, né? Mas a gente vai organizando e eu acho muito legal ver eles criando personalidade, né? E às vezes batendo de frente com a gente, mas aí você fala assim, caramba, né? Acho que. E a educação dos seus filhos é um pouco mais dura também. Eu também sou mais linha dura com os meus. E eu sempre falo assim, calma que você vai entender daqui a pouco que isso aí dá certo, né? Isso aí dá certo, né? Mas é muito gostoso de ver eles crescendo, vindo junto com a gente. Aí antigamente é a gente que levava, hoje eles que chamam a gente às vezes para ir para algum lugar, para ir para um restaurante. Ver eles criando vida é muito gostoso, né? Sim. Criando vida própria, né? Com certeza é muito gratificante. É o que eu falo. Eles nasceram dentro da Juma, né? Não precisa falar que elas vão para o Agro Brasília e etc., com uniforme, tudo, porque elas nasceram. Elas estão esperando eu chegar lá com alguma lembrança da Juma Agro, que é o que elas têm. Que legal. Camisa da Juma, às vezes ninguém tem, elas têm. E elas têm e elas vão. Não é porque o papai fala, você vai ter que ir com essa camisa. Não, elas vão porque é a segunda pele delas. Elas querem estar presentes com aquele símbolo e com orgulho. Que legal. Então, se você for pegar as fotografias que eu tenho, filmagem do Agro Brasília, quando começou, quando a primeira nasceu e teve lá, tem muito momento. Elas fazem questão de, pelo menos um dia, elas estarem presentes, de ir lá para almoçar comigo, de ver o tio Július, né? E de estar vendo os representantes. Alguns elas conhecem, outras não, mas só conhecem por telefone ou por nome, né? Sim. E isso é muito gratificante. Legal. Muito gratificante. Tanto que eu falei, vocês não vão fazer agronomia, não. Uma quer ser veterinária, né? E a outra quer ser médica. Tá. E eu falei, vocês estão no caminho certo, exatamente. Não banda pra cá, não. Pai ciumento, hein? Imagina. Bom demais. Isso foi muito boa, a conversa nossa. Maravilhosa. Eu agradeço novamente a vocês pela oportunidade, pelo reconhecimento, porque a gente tem um reconhecimento pelo simples fato de vocês me chamarem para estarem fazendo esse podcast, de ter essa consideração, de estar aqui junto, vivenciando junto com vocês, dando a palavra, o que você sente, o que você não sente, algumas coisas vocês já sabiam, outras não. A gratidão é nossa, viu, Alor? Porque você tem uma característica, né, que poucas pessoas têm, né, e que a gente valoriza muito, né? Você bota a sua opinião na mesa, independente do que os outros pensam e de quem você esteja falando, entendeu? E isso, assim, você é uma das poucas pessoas que bate de frente com a gente forte, muito, quando você tem uma opinião, né? Então, assim, e isso traz um crescimento muito grande para a gente. Então, assim, a gente é muito grato a isso, né? Desde lá do comecinho, né? Eu falo que hoje eu sei falar em público,
né? O mérito é do Alaor, que me colocou na jaula de leões lá quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Não sabia, moleque tímido, não sabia falar nada, não sabia. De repente, o Alaor me bota em cima de um palco, agora você fala. Mas, assim, ó, a gente tem isso. Se a gente tem uma corda na linha hoje, é porque você bateu de frente com o seu Júlio e com a gente, né? Porque a gente... E quase perdeu o emprego. Então, mas é por isso que eu falo assim, ó, você luta quando você tem uma opinião que você sabe que tá certo, não importa quem seja que esteja na sua frente, você bate de frente, você fala o que você pensa, né? E isso faz a gente crescer. E isso faz o seu cliente, às vezes, crescer. Porque você não concorda com ele 100%. Não, se você acha que você vai lá e briga, você vai lá e... Não, você está errado por causa disso, a gente tem que fazer isso por causa daquilo. Né? E essa qualidade sua eu acho muito fantástica. Muito fantástica, sabe? Assim, eu valorizo muito. Né? Por mais que a gente, às vezes, morde mas com freio, mas é isso que... É a opinião divergente que faz a gente... Crescer, que faz a gente crescer. Pensar de outro modo, a gente... olhar de outra determinada forma que não estão olhando. Sim. É óbvio que nem sempre essa opinião é boa. Mas... E triste de quem acha ruim, né? Sim. É triste de quem não absorve e reflete e acha ruim, às vezes, uma opinião diferente da dele, né? Então, sim, com certeza. gratidão. E eu que agradeço. Gratidão por esse momento. Muito especial. Me sinto muito honrado na presença de todos vocês, da família Juma Agro, né? Sim. Isso é muito importante. Muito gratificante. Maravilha, gratidão. Pode encerrar. Então, estamos encerrando mais um podcast aqui da Juma Agro, podcast Juntos Alimentamos o Mundo. Né? Hoje o papo foi maravilhoso com o Alaor, nosso gerente da região Centro-Norte. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se esse nosso podcast, essa nossa conversa te inspirou, né? Compartilha, segue a gente lá no Instagram. Tá? Que pode ter certeza que, igual a esse conteúdo, vai ter muita coisa boa vindo por aí. Gratidão, um abraço. Tchau, um abraço.